Saúde News. Olá, está começando o Saúde News e você está na segunda parte das 3 sequências desse episódio Minha Vida Pós-Anticoncepcional. Vamos mostrar a história de 5 mulheres que tiveram problemas utilizando anticoncepcional oral. Nessa segunda parte, vamos contar a história de Eliane Oliveira, que teve policístico nos ovários, Karen Paiva, que teve embolia pulmonar quando utilizava o medicamento. Agora eu convido Karen Paiva para contar mais a sua história aqui no Saúde News. Olá, Karen, pode se apresentar, fique à vontade. Oi, meu nome é Karen, eu sou jornalista, tenho 33 anos e vou contar um pouco da minha história. Com 21 anos eu tive um episódio de embolia pulmonar, eu tive 5 paradas cardíacas, fiquei um tempinho em coma, entubada, por causa de uma embolia pulmonar. E a maioria dos médicos, depois de investigarem, muitas vezes fazerem e refazerem os exames, chegaram à conclusão que o meu único fator de risco era o anticoncepcional. Nenhum deles me deu 100% de certeza, porque eles dizem que na medicina não existe matemática certa, exata, mas a maioria deles realmente me disseram que eu não tenho nenhum outro fator de risco. Eu não tenho histórico familiar, eu não tinha na época, nenhum outro fator de risco além do anticoncepcional. Então, enfim, é por isso que sempre quando eu falo de anticoncepcional, eu falo, se vocês optarem por tomar, por favor, só tomem muito conscientes, do que vocês estão tomando, se vocês estão tomando a dosagem certa, o remédio certo, se você pode tomar esse remédio. É só isso, é buscar informação, Sempre busquem informação com os médicos, é o melhor caminho. Eu vou te fazer uma pergunta que eu fiz para todas as entrevistadas. Você tinha algum receio do medicamento? Então, antes de tomar anticoncepcional, eu não tinha nenhum medo do medicamento, porque, na verdade, quando eu tive, esse episódio da embolia pulmonar, e, enfim, quando tudo aconteceu comigo, eu tinha 21 anos. Isso foi, há mais de 10 anos atrás. E, apesar de, há 10 anos atrás, a gente já ter muita informação, a gente usava muito o Facebook. Acho que o Instagram já existia, mas a gente ainda não usava muito. Então, assim, a gente já tinha muita informação, já tinha muita internet, claro. Mas não era como hoje. Hoje a gente tem muito mais. Então, eu não sabia, eu não tinha medo de tomar o medicamento porque eu não sabia dos riscos. Eu acho que muito se deve ao fato, de hoje a gente ter muito mais informação. E se deve ao fato também de que os médicos não alertam os pacientes, assim. Eu tenho várias amigas, eu tenho primas, mulheres, e a maioria delas, quando vão ao médico, a ginecologista ou o médico ou a médica ginecologista, os médicos não falam dos riscos dos anticoncepcionais, Porque, sim, claro, os anticoncepcionais, eles têm muitas vantagens, mas ele tem sérios riscos para algumas pessoas, Como foi para mim. Então, eu não tinha medo de me causar mal-estar ou problema, porque eu não tinha informações, do que poderia acontecer comigo, dos riscos, E Karen, me conta mais, em quando você começou a tomar o anticoncepcional e por quê? Eu comecei a tomar anticoncepcional, eu tinha 18 anos. E eu comecei a tomar porque eu comecei a namorar. Na verdade, eu tinha muito medo de engravidar, o meu ex-namorado também. E eu tomava anticoncepcional e a gente usava camisinha também. Então, assim, eu tomava o anticoncepcional porque eu tinha muito medo, meu ex-namorado também. Era mais uma forma de proteção, mas a gente também usava camisinha. Comecei a tomar porque eu comecei a namorar. Fui na ginecologista, a ginecologista me passou esse anticoncepcional e eu comecei a tomar. Fui na médica, mas a médica nunca me falou sobre os riscos. Nunca me alertou sobre nada.
eu comecei a ter relações sexuais e aí eu quero tomar um anticoncepcional. Eu perguntei se eu podia tomar esse, eu acho, na época, porque eu tinha uma amiga que tomava e se dava muito bem com ele. E eu acho que ela falou, tudo bem, pode tomar esse. E daí eu comecei a tomar. Eu lembro que as minhas amigas na época falavam assim, isso eu fazia por minha conta. Ah, dá uma pausa no anticoncepcional, não é bom ficar tomando direto. Então, assim, eu ainda tomava o anticoncepcional, tipo assim, tomava uns 3 meses, aí parava um mês para o corpo dar uma respirada. Era muita falta de informação, sabe? Eu fui na médica, né, comecei a tomar um anticoncepcional porque a médica me passou, mas eu não tinha muita informação. Mas você apresentava alguns sintomas antes disso acontecer? Eu nunca tive nenhum problema de saúde na vida, nunca. Eu sempre fui uma pessoa muito saudável. Eu nunca tive problema respiratório nem nada. E aí, um final de semana, numa sexta-feira, eu comecei a me sentir muito cansada. Como se fosse uma falta de ar, mas muito leve. Mas eu não dei muita importância, porque eu achei que era uma gripe. Tava frio na época, foi em julho. E eu achei que eu tava só gripada, não dei importância à falta de ar. Só que isso foi numa sexta-feira que eu comecei a sentir. Sábado e domingo, essa falta de ar foi piorando, mas eu continuei não dando importância, porque eu nunca tive problema respiratório. Mas aí, quando chegou na segunda-feira, a falta de ar piorou de uma maneira que eu tive que ligar pro meu ex-namorado na época, pra ele ir no hospital comigo, mas eu ainda falei assim, olha, vem aqui em casa, me pega pra gente ir no hospital. O hospital era perto da minha casa. Mas eu falei, olha, não deve ser nada, porque, né, eu nunca tive isso. Deve ser alguma coisa, né, da gripe. Só que aí foi só o tempo dele chegar na minha casa, eu já não estava mais atendendo a porta. Já tinha desmaiado. 30 minutos depois de ligar pra ele, eu já apaguei. Então, assim, eu não tive sintomas, entendeu? Geralmente, as mulheres que têm complicações por causa de anticoncepcionais, eu tô falando, assim, o que eu leio e o que eu sei, tá? Eu não sou médica, não entendo de termos técnicos. O que eu tô falando, assim, é do que eu li sobre e do que eu escutei. Normalmente as mulheres que têm problemas com anticoncepcional, elas têm a trombose, né? Eu também tive a trombose, só que o meu trombo, ele se formou em algum lugar do meu corpo, só que o meu trombo, ele não deu sinais. O meu trombo se formou e ele já subiu para o meu pulmão, para os meus pulmões. Só que a maioria das mulheres, quando o trombo se forma, geralmente o trombo dá sinal. E aí a maioria das mulheres tem esse trombo na perna, né? A perna incha. E aí, tipo assim, isso por um lado eu acho que é bom o trombo dar sinal, porque aí você tem como cuidar do trombo para que o trombo não se desloque e não suba, né? Para o pulmão, enfim, para a cabeça. Então o meu trombo, ele não deu sinal. Então o meu trombo se formou em algum lugar do meu corpo, imediatamente se deslocou para os meus pulmões. E aí já tive a embolia pulmonar de uma vez, eu não tive sintomas, entendeu? Então, assim, o meu sintoma foi a falta de ar, só que eu não dei importância, eu nunca ia imaginar que era uma falta de ar por causa de uma trombose, né, causada por causa de um anticoncepcional, porque eu não sabia disso, né? Então, enfim, foi tudo muito rápido comigo, por isso que muita gente diz que o meu caso é raro também. Karen, às vezes as mulheres podem ter doenças genéticas na família, em que um anticoncepcional pode acelerar o processo. Conversei com algumas entrevistadas que falaram que ninguém da família teve o problema de saúde que ela teve, e outras disseram que tinham pessoas que tiveram o mesmo problema. Você sabe se alguém da sua família teve o seu problema? Olha, na minha família eu tenho um caso da minha prima, que é minha madrinha, que ela é 15 anos ou 20 anos mais velha que eu. E ela teve um AVC, só que ela tomava anticoncepcional, ela fumava, ela tomava remédio para emagrecer, ela estava com um pico de estresse e estava, assim, obesa. Ela tinha vários fatores de risco. A diferença dela para mim é que eu só tinha um fator de risco. Eu não era obesa, eu não fumava, eu não era sedentária, eu não estava estressada, eu não tomava remédio para emagrecer. Eu só tomava o anticoncepcional. Quando você descobriu a causa, obviamente teve que parar de tomar e teve que optar por outro método contraceptivo. Qual método contraceptivo você utiliza atualmente? Eu, Karen, desde que isso aconteceu comigo, como foi, né, foi muito traumático, eu realmente morri e voltei.
e passei por muita coisa que só eu sei. Então eu opto hoje por não tomar nenhum tipo de hormônio, nenhum. Então, o único método, né, assim, que eu uso hoje é, claro, camisinha. O DIU de cobre. Eu tenho o DIU de cobre, já é a segunda vez que eu tô usando. Então, me dou super bem com ele, o DIU de cobre com prata. Aumenta um pouco as minhas cólicas, mas assim, nada que me prejudique. É um método 99,9% seguro e ele não tem hormônios. Qual a dica você daria para os nossos ouvintes ou para as pessoas que te pedem conselhos sobre métodos contraceptivos? O que você diz a elas? Busque informação, tira as dúvidas com as médicas, porque é um remédio que é muito forte. Então você precisa de muita orientação para tomar ele. É só isso que eu sempre falo para as minhas amigas, né, para as minhas primas que tomam o remédio. Só busque informação, procura saber se você está tomando o remédio certo para você, a dosagem certa para você, se você pode tomar. É só isso que eu sempre falo. Existem vários métodos contraceptivos, mas na sua opinião, qual é o melhor método contraceptivo? Contraceptivo que eu acho mais seguro para mim hoje, é claro, é o DIU, né? Mais uma vez eu falei aqui em cima, é o DIU de cobre. Porque é isso, assim, eu hoje opto por não entupir o meu corpo de hormônio. Mas hoje eu prefiro não colocar essa bomba no meu corpo. Para mim, existem dois métodos, né, que você não toma hormônio e são seguros, que é a camisinha e o DIU de cobre com prata. E aí, está gostando dos nossos conteúdos? Então siga a gente, Saúde News, no Spotify e YouTube. Então vamos aqui continuando com o nosso episódio. Agora vamos mostrar a história de Eliane Oliveira, que começou a tomar um anticoncepcional aos 18 anos quando se casou. Porém, sabemos que muitas mulheres sentem algum receio de procurar um especialista ou mesmo conversar com alguém sobre os cuidados íntimos. Além do fato de muitas mulheres temerem um anticoncepcional com medo de não se adaptarem e engravidar, ou acreditar que se passarem muito tempo tomando o medicamento, não vão conseguir mais engravidar. Entre outros motivos, Eliane, você teve receio em começar a tomar o medicamento? Antes de começar a tomar o anticoncepcional, sim, eu ficava com aquele medo, né, de ter alguma mudança no meu corpo, engordar demais ou emagrecer demais, ou me sentir mal, né, por estar usando alguma coisa antes de passar por um ginecologista. Infelizmente, eu não procurei um ginecologista. Eu comecei a tomar por conta própria mesmo. Eu passei a tomar por indicação de amigas, que não iria modificar o corpo, que eu não teria nenhum tipo de problema, nenhum tipo de mal-estar, porque elas tomavam já há alguns anos. Apenas com orientação da bula, Eliane continuou tomando anticoncepcional normalmente e hoje afirma que foi o seu maior erro. Eu não busquei um médico ou um ginecologista porque eu sentia vergonha. Por mais que eu fizesse prevenção regularmente, eu tinha aquela vergonha dos meus pais, vergonha do meu ex-marido, né? E dava aquele constrangimento. Foi aonde eu errei. Após muitos e muitos, muitos anos tomando o mesmo anticoncepcional, meu organismo ele criou uma resistência, digamos assim, né? Uma resistência do anticoncepcional. Eu começava a sentir cólicas bem mais fortes, muito mais fortes. Meus seios inchavam mais do que o normal. E eu passei a sentir muito enjoo. Eu ficava com a parte do abdômen muito inchada. As mudanças repentinas de humor era incrível. Eliane pensou que era gravidez e fez os testes de farmácia. Nos testes, o resultado era um falso positivo. Foi quando Eliane procurou o médico em uma clínica particular e realizou o procedimento de ultrassom vaginal, um exame de imagem não invasível capaz de avaliar o canal vaginal, colo do útero e os ovários da mulher. E foi detectado policístico nos 2 ovários. Sendo a primeira mulher da família que apresentou complicações utilizando o anticoncepcional, Eliane atualmente utiliza como método contraceptivo a camisinha. Foi muito difícil descobrir que eu estava com policisto. Eu não queria uma gravidez, mas eu também não queria estar com essa doença. É um tratamento assim, trabalho de formiguinha, aos poucos. Aí tem dia igual
esses dias mesmo. Eu tô com muita cólica, muita cólica. Minha menstruação já chegou a atrasar 2 meses, que ele causa isso. Mas é uma tristeza, sabe? Saber que você tá com uma doença, que se futuramente eu quiser ter um filho, vai me atrapalhar muito. Dá uma tristeza nesse ponto. É algo que ele é mais simples de ser tratado. O ovário policístico, ele é mais simples de ser tratado do que o cisto, do que o mioma, porque esses aí, eles precisam de um tratamento mais pesado, muitas vezes até intervenção por cirurgia, né? No caso do mioma, tem que ser feita uma cirurgia. O policisto não, o ovário policístico não, policístico, né, perdão. Ele, com o uso de um anticoncepcional específico, ele vai diminuindo, até ele sumir por completo, que eles são várias manchinhas nos ovários. Depois de 4 meses, Eliane conversou comigo e com toda a felicidade disse que está grávida de 7 meses de uma menina, que vai se chamar Isadora. Parabéns, Eliane, fico muito feliz por você, que essa criança venha com muita saúde e eu tenho certeza que ela vai ser muito amada. E na última parte dessa sequência de episódios, vamos conhecer a história de Carol Bayer, que teve complicações hormonais causadas pelo uso do anticoncepcional oral. Então não pule o próximo episódio, nos encontramos lá! E esse foi mais um episódio do Saúde News com a edição técnica do Dani Moura. E não deixe de seguir a gente, Saúde News, no Spotify e YouTube. É fácil de achar. Pesquise Saúde News Micaela Paiva com o K e 2 L's, tanto no Spotify e YouTube, que aparecerá. Até o próximo Saúde News! Saúde News.